Ó Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há? Isso é o inverso do que a gente está vendo aqui. Embora seja um trecho do cancioneiro nordestino, a gente olhando para essa planta aqui, ela é totalmente cinzenta, porque não está processando a fotossíntese. E não está processando a fotossíntese porque não tem água na planta. Essa fotossíntese acontece nas folhas, um elemento das plantas, e as folhas secaram, morreram por falta de água, porque a planta não consegue água ao alcance de suas raízes. E se não tem a fotossíntese, que é um processo biológico da planta, que transforma a luz, a energia luminosa e calorífica do sol em energia para o seu metabolismo. Se não tem, a planta também não tem clorofila, que é o sangue verde da planta. E nós caminhando aqui mostrando a presença ou não da água. E aqui tudo cinzento, pelado, sem clorofila as plantas. E lá na frente a gente tá avistando uma faixa verde de plantas verdes. E aí a gente diz, é um riacho? Se for um riacho, por que tem água no riacho e não tem água aqui? Essa água é proveniente das chuvas? Não. Se fosse da chuva, era um verde geral. Então existe outras formas de armazenamento de água, como a gente já disse, de água da chuva, porque a água flui e pode ficar retida em um determinado ambiente. E aí a gente vê essas plantas verdes aqui nessa baixada, que a gente sabe que é um riacho. Imaginando que é um riacho seco, já que não tem chuva. E lá na frente a gente está vendo as instalações a mais ou menos 100 metros. E uma churrascaria e um posto de combustível, porque nós estamos às margens da BR-304. Então, essa churrascaria existe aí por conta das atividades dos veículos. O veículo precisa de assistência técnica, manutenção. As pessoas que circulam no veículo precisam de estadia, às vezes dormir, alimentar-se. Então, nas margens da BR, por ser uma estrada de grande movimento, existe esses postos de combustíveis. E também a churrascaria. E aqui a gente vê esse lago. Estamos, portanto, a 100 metros de uma churrascaria, às margens da BR-304, e podemos afirmar que se tem algum líquido aqui que não é petróleo, é água que vem de algum lugar para atender a churrascaria. E o único animal que a gente está vendo aqui de água é o que a gente chama de libélula, zigue-zigue, que está buscando água aqui de alguma forma, porque ele se abastece com a água evaporada. E a gente sabe que a água que evapora aí é água de fato, mesmo que aí esteja armazenado uma solução química orgânica com mais de 80 elementos estranhos à água, o que a gente poderia chamar de lixo, que não traz benefício à vida. Então o fato de ter água empoçada não nasce par nenhuma planta. E a gente caminha aqui
tentar descobrir a fonte dessa água, já que não tem chuva aqui há mais de 8 meses. E se tivesse um poço tubular, seria de água salgada onde não nasce plantas. Porque fora do mar, dos oceanos, somos seres vivos de água doce. E a gente caminha, o capim a gente vê que foi aparado pelo gado. A jurema secou, porque provavelmente essa terra permanece abrejada com muita água, no caso. E a gente caminha aqui vendo esse capim que nasceu aqui por conta do líquido que está aqui armazenado. E a gente vê ali na frente, a 100 metros, uma churrascaria. E chegamos aqui no cano por onde escorre as fezes provenientes da churrascaria. Tudo isso aí é fezes humanas. E a gente sabe que nas fezes do homem existe uma parafernália de elementos químicos, como soda cáustica, ácido muriático, detergente, desinfetante, sabão. As fezes em si, os excrementos em si, são naturais. São provenientes do alimento e da água que se bebe. Portanto, seria parte da natureza. Desde que em pequena concentração ou na concentração de equilíbrio. Mas aqui, como a gente vê, as fezes totalmente in natura, que escorre lá do sanitário, da churrascaria, e cada necessidade fisiológica do homem, ele usa a caixa de descarga com 8 a 12 litros de água, da água do abastecimento urbano. Portanto, aqui seria excrementos, uma mistura de excrementos humanos, excrementos animal, muita droga química, como a gente citou aqui, e água do abastecimento, que seria provavelmente água doce no estado líquido, que é a única água que o homem pode beber. Proveniente certamente de algum poço tubular que existe a centenas de quilômetros de distância, porque aqui se cavar, se tiver algum líquido em um poço subterrâneo, seria salgado, impróprio para o consumo humano, como acontece em 90% das cidades do sertão e agreste do Rio Grande do Norte, onde o homem tem que buscar água a grande distância, água doce. Porque se cavar poço, além da vazão ser insignificante para o abastecimento, é totalmente salgado e não existe nenhum tratamento que possa dar a essa água doente para que ela se torne potável, suficiente para o homem beber. Porque 80% do nosso sangue são água. E 90% da nossa massa encefálica são água. E não é qualquer água. Não é qualquer lixo. Alguns animais de grande porte, por exemplo, o gado bovino, pode beber a água salgada do poço tubular e não se destruir imediatamente. Enquanto isso, quando o homem bebe esse líquido, vai abarrotar os hospitais e os cemitérios por conta do choque que existe no organismo humano com a água salgada do mar ou a água salgada salobra que existe aqui no sertão. Então, nós chegamos, descobrimos qual é a fonte desse verde que está aqui no meio
de um deserto seco, desprovido de água na maior parte do ano. Esgoto. A presença de excrementos humanos. E a gente sabe que o homem pode ingerir 1 quilo de alimentos por dia. E pelo menos 95% dessa massa se transforma em fezes, que tem que ser expelida todos os dias. Imaginem um ambiente, no caso a churrascaria, onde as pessoas que trabalham na churrascaria e as pessoas que estão em trânsito na BR-304, defecando 400 quilos de fezes por dia. E cada quilo de fezes ou de urina, para quilo de fezes ou de urina, numa necessidade fisiológica, 12 litros de água do abastecimento urbano são lançados tudo aqui. Então, embora seja uma coisa absolutamente degradante até para se respirar o ambiente, com essa massa de fezes, de excrementos, ela está trazendo benefício para algumas plantas. A jurema morreu por causa do excesso do líquido. O abrejado aqui de tantas fezes, de tantos excrementos, 400 quilos por dia. Mas algumas plantas se deram bem, se adaptaram a essa situação. O que significa dizer que alguns animais podem encontrar seu alimento aqui, porque tem plantas. O reino vegetal é o quinto elemento da natureza, tal é seu comprometimento com o equilíbrio do clima. E tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. O gado bovino pasta por aqui, come. A gente come o leite da vaca ou bebe como seus derivados do leite e come sua carne. Então, indiretamente, o homem está se alimentando daqui. E a gente caminha mais um pouco, mostrando, no meio desse deserto seco, sem vida, porque a vida precisa de água todo dia. A gente vê que a jurema vem secando, seco, seco, seco. E de repente, quando chega aqui a 40 metros daquele brejo, que a gente já viu que é excrementos e água, ela começa a criar folhas, porque suas raízes estão indo até a fonte da água e também da adubação, porque o estrumo humano é um estrumo animal, que é adubação para as plantas. Principalmente se não tivesse as drogas da limpeza que a gente citou. Então está aqui uma explicação por que no meio dessa vegetação seca, morta, existem as mesmas plantas que estão secas lá no alto, por falta de água, criando folhas aqui nas imediações sem ter chuva, por conta da fonte de água que tem ali. E a planta consegue tirar então não só a água por intermédio da raiz, mas também pela raiz ela vai colher os nutrientes minerais que existem nas fezes e na urina do homem. Então não é de tudo prejudicial.
Não é um riacho propriamente dito, porque a água aí não corre, não tem água corrente fluindo, mas pelo menos ela está distribuída em toda a extensão do riacho, já que é o possível, com 400 litros de fezes e urina do homem por dia na churrascaria. Rimou. Nós estamos dando essa explicação porque é necessário para um trabalho de educação ambiental científica. Uma região totalmente seca, sem água, e de repente a gente encontra esse oásis que o homem não pode beber, do qual o homem não pode beber, porque é de excrementos, mas por intermédio de animais outros, no caso o gado bovino, que se alimenta daí e provavelmente bebe. O homem consegue leite, carne, que é seu alimento. Embora a gente não tenha segurança em afirmar que esse leite e essa carne são sadios para a alimentação humana por conta das drogas da limpeza que existe aí. Fica então registro dessa situação que a gente está visualizando aqui, desse verde no meio de um ambiente totalmente seco e de plantas mortas. Servirá para estudo para quem pretende entender o comportamento da água no planeta Terra em meio à exploração do ambiente pelo homem, que é o único animal que tem inteligência, ou seja, é ser racional, e é o único que contribui para degradar, contaminar o ar, o solo, os rios e também secar.